Tá, o que que a gente vai começar a fazer aqui então? Qual a feature que a gente vai implementar primeiro? Login mesmo? Login, porque precisa do Alf para acessar as outras coisas. Realmente faz sentido. Faz sentido mesmo. A primeira coisa tem que ser o login, senão não vai entrar mesmo. Então, Então aqui o que a gente vai preparar globalmente aqui de binds, né? Que vão entrar. Depois a gente configura a injeção de dependência. Vamos fazer as regras aqui normal. Então a gente vai utilizar. Aproveitar, né, para utilizar aqui o Minicore, que é a arquitetura que o pessoal da comunidade está fazendo aqui. E já é uma hora de testar esse camarada junto com o outro carinha que a gente também tá fazendo ali algumas coisinhas, que é o ASP, para gerenciamento de estado. Gerenciamento de estado. Olha, botaram isso aqui, eu nem vi, ficou bonito. Né? Instalação direto pelo pub. Só que isso aqui tá depreciado, né? Vai ser Dart agora só pra colocar. Então, esse cara aqui a gente vai inicializar. Então, a gente vai criar um Interactor, que dentro dele vai ter os estados, a abordagem State Manager, as entidades, DTO, tudo que for core da aplicação. E aí vai se conectar as coisas externas, né? O UI, e que é o próprio Flutter em si, e o Data, né? A Data que é o Implementation Service da vida ali, o implementando service, ou implementando um repository, dependendo do que a gente for utilizar. Então, a gente começa aqui a produzir aqui pelo Interactor da vida aqui. Eu gosto de ter coisas globais relacionadas a erros e loads, né, para a gente poder ter um controle melhor do que vai acontecer na aplicação, tipo um erro e tudo mais, mas a gente vai ver, quem sabe a gente pode até botar um crash analytics depois para ver como é que vai fazer isso aqui. Mas o fluxo de erro e o fluxo de sucesso, o fluxo de erro e o fluxo de load dá pra gente deixar totalmente separado, para mostrar para a aplicação algum erro, alguma notificação global. Então a gente pode ter erros locais e erros globais. Então eu já vou criar no core alguns átomos globais, que vai ser uns átomos referente a isso, né? Então eu vou botar aqui core atoms.dart, e aqui eu vou criar um cara chamado eu vou chamar aqui de global loading loader, né? Global loader global load state, que é o que ele vai receber aqui, um atom do tipo booleano, que eu vou deixar ele sendo falso inicial. Nesse cara eu vou atribuir uma key só para a gente depois no Analytics da vida a gente poder ver quem é ele. Que depois a gente vai ver quando a gente for colocar o Analytics que isso aqui vai ser útil pra gente. E acredito que esse cara é o suficiente. E da mesma maneira a gente vai criar um global exception state para tratar realmente as exceptions da vida. Então vamos colocar uma exception global. Vou botar aqui exceptions, e dentro dessa exception aqui eu vou criar um arquivo chamado exception também global.dart, apenas para a gente criar uma exception que vai ser usada por todo o projeto. Podia deixar só exception mesmo, mas só para a gente ter um controle do que é nosso, do que a gente está tratando. Então vou botar aqui things as exception, e qual ele vai ter sempre aqui uma string message, e aqui também um stack trace, que pode ter ou pode não ter, dependendo de quem quiser aqui. Eu vou botar só esse cara aqui, dessa forma, e possivelmente nulo, e por aqui já vai funcionar normal. Se eu quiser colocar um toString especial, né, para facilitar quando for chamado,
eu posso colocar. Geralmente costumo colocar o nome da classe, aqui, o runtime type, 2 pontos a mensagem. E se houver ou não stack trace, né? Eu posso criar aqui um trace text, em que eu vou deixar vazio, e esse cara eu preencho ele. Eu recebo ele aqui depois do message, e eu preencho ele se o stack trace ele for diferente de nulo, com o próprio stack trace. Isso aqui só pra gente ter uma visualização, se eu precisar fazer um print sem precisar, e aí ele vai chamar automaticamente o toString. Então se ele for diferente de nulo, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um enter, né, quebrar uma linha, aí eu chamo o stack trace, né, já que ele é diferente de nulo. E pronto, geralmente costumo fazer dessa forma. Mas pode ser feito da forma que você achar melhor. O importante aqui para esse camarada é que eu vou, nos meus erros globais, no estado de erro global, eu vou esperar sempre alguma coisa dele aqui. Dessa maneira aqui. Eu vou esperar sempre um erro dele. Como ele é possivelmente nulo, eu vou estar botando ele, já que ele vai iniciar assim, eu vou deixar ele nulo dessa maneira. Uma outra coisa que a gente pode adicionar é que às vezes pode vir vários erros, né? E esses erros eles vão vir numa velocidade muito alta, e para um ficar por cima do outro, você pode definir um intervalo em que esses erros vão ser colocados através dos pipers, mas isso aqui a gente vai ver depois. Porém, só para ver, a pessoa pode chamar 10 de uma vez só, né? Mas ele vai ser disparado, esses caras ele vai ser disparado com um tempo, uma duração específica que eu vou colocar de 1 segundo. Então vai demorar 10 segundos, vai passar 1 segundo, vai para o próximo, vai passar outro segundo, vai para o próximo. Então, os pipes são operadores que vai ajudar nesse tipo de coisa aqui. Então, esses dois atos eu deixo aqui só para eles funcionarem globais, e a gente depois vai definir onde que vai acontecer as interações deles, né, overlay e tudo mais. A gente vai ver em breve, né? Então, com esses cores aqui definido, no interactive dele, a gente só se preocupa com as coisas relacionadas a esse camarada aqui, a autenticação. Então a entidade, por enquanto eu não vou ter o usuário, né, mas se eu precisasse eu colocava aqui. No caso, a única coisa que eu vou ter aqui é a tokenization, né? Tokenization, isso aqui é muito das antigas, né? Eu gosto de chamar de tokenization as coisas que a gente recebe relacionado a token, né? Pode ser, por exemplo, geralmente ele vem um ID token, né? Dessa forma aqui, ou access token, e também um refresh token, dependendo da API que você esteja utilizando. Nesse caso, o refresh token pode ser que ele não seja necessário, mas eu vou deixar ele aqui até como exemplo, né? Então, dessa maneira aqui, se eu botar ele também, possivelmente não, né? Ele sendo requerido. E aqui a gente vai ter um trabalho bem bacana de tokenização para ele. É a entidade que a gente vai receber. Tudo que a gente vai fazer nessa autenticação é para a gente receber esse tokenization aqui da vida. Então a gente começa a pensar depois qual vai ser os estados que a minha autenticação vai ter, né? States da vida que eu vou botar aqui auth state. E aí eu começo a trabalhar realmente criando classes seladas, né? Para trabalhar com... Eu escrevi o que eu escrevi errado aqui, mano? Tá certo. Deve ser a versão do... É a versão aqui que tá... É verdade. Pronto, agora minha CLED vai estar aqui normal, só a partir da 3, né? Pronto. Então, o meu auth aqui que é o meu estado principal, né, pai. E aqui eu vou dizendo os estados que esse cara vai ter. Por exemplo, ele vai ter o logad, e quando ele estiver logado, só nesse momento que ele vai estar logado que eu vou ter os meus tokens, né?
da vida aqui. Tokenization, token. Então eu vou ter meus tokens só nesse momento, só quando ele tiver logged na da vida. E ele também pode ser um logged, né? Que quando ele não tá, quando ele tá logado, ou logouted, né? Ou qualquer outra coisa. Por que eu geralmente utilizo essas linguagens aqui que eu tô fazendo aqui? É porque quando a gente vai definir estado, é interessante uma abordagem que esteja descrito que algo já aconteceu. Entendeu? Então, por exemplo, se algo já aconteceu, dessa feita você não vai você vai representá-la no passado, porque já aconteceu. Então, o estado que ele está no momento é sempre já logado, ou foi deslogado, ou algo que já aconteceu, né? Por isso que normalmente a representação do estado ela é no passado. Ou o que está acontecendo, né? No momento também pode ser, né? Então, digamos que não tem é só um pensamento que eu realmente coloco, né, nessa parada aí. Uma outra parte de ALF que normalmente tem, a gente não precisa de ter o estado de erro especificamente, né? Porque a gente sempre vai ou jogar para alguma coisa global. O que nos interessa é estar logado ou não logado. E outra coisa que eu acho que isso aqui não é 2 palavras, é uma só, por isso que eu tô achando esquisito. Aqui o que a gente vai prestar atenção que vai ser o nosso estado inicial, vai ser aquele estado em que o load o load tá acontecendo. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui o loading loading off. Implementa aqui o off state. Dessa maneira. Então, esses são os meus estados do que eu vou trabalhar para fazer a minha aplicação acontecer, né? As representações dele. Feito isso, nós temos que definir como que a gente vai propagar, né? E receber esses estados aqui. Eu simplesmente vou trabalhar vou criar os átomos aqui, tanto os átomos como a action. Algumas pessoas preferem colocar em classes, outras pessoas dividem átomos e actions, né, quando estão usando os padrões. Inclusive, muito obrigado pessoal que está ajudando a fazer esse padrão. Eu vejo pessoal, assim, eu fico um pouco lisonjeado e tal. Às vezes vem uma crítica porque a pessoa está utilizando, e eu acho isso muito da hora, né? Utilizar esse conceito. Vai ser um dia, vai pegar bacana. Então aqui, da maneira que eu vou utilizar, não precisa ser um padrão para todo mundo, eu vou colocar tudo relacionado a atoms e action dentro do mesmo arquivo. Vou chamar aqui de alpha atom e fora de classe, tá? E fora de classe também. Eu não me importo de utilizar fora de classe assim tudo mais e não preciso me preocupar com a injeção desses caras específicos. E eu já fiz o teste. Você pensa com questão de memória e tudo mais, eu não me preocupo tanto com essa questão de memória também. Porque nesse caso a memória você pode abrir quantas. Depois eu vou até fazer um teste e abrir o DevTools para você ver que tipo, você pode abrir 10.000 Value Notify e não vai te consumir 200 MB de memória RAM. É bizarro, tá ligado? Então a gente não tem essa preocupação. Então aqui eu vou ter o meu off state, que vai ser o meu atom principal desse cara. O meu auto state ele vai iniciar ele sendo... eu vou botar ele para iniciar como se fosse um load alpha, talvez. Ou um logged, né? Qualquer um dos dois aqui. Ou eu, de fato, crio um estado inicial, né? Init alpha. Eu vou criar um estado inicial só para ter uma semântica melhor aqui, né? Então, alpha state é o tipo que eu estou querendo trabalhar. E eu inicio com o init alpha. Bom, vou continuar nessa ideia, porque depois a gente vai colocar um analytics, ou um crash analytics da vida. Eu vou continuar nessa ideia de botar uma aqui para identificar esses caras aqui. E não vou botar pipe nenhum, não há necessidade. Agora as ações que a gente vai executar nesse cara aqui, nesse cara aqui, as ações que a gente vai executar, na realidade, vão ser poucas, né?
vai ser apenas... Não, vai ter algumas, né, também. A checagem se está logado, né? Como é que seria um bom nome? Check alf, talvez? Pode ser. Check alf, talvez. Né? Check alf. Check alf action. Então eu ponho aqui atom.action e nesse caso eu vou esperar que seja um... eu vou botar uma aqui também só para representar aqui. Eu tenho uma string desse cara, uma hora quando a gente precisar checar esse camarada eu coloco esse bichinho aqui. O próximo cara vai ser login com e-mail, né? Especificamente. Então eu vou botar aqui login with e-mail. E aqui ele vai ser um ato comum e eu vou precisar enviar alguma coisa. Então, já que eu vou precisar tramitar alguma coisa entre camadas, é a hora da gente colocar o famoso DTO em ação, né? Então, eu vou criar um DTO para fazer essas coisas ali. Então, eu vou chamar de email credential.dart, email credential DTO. Eu tô dentro da pasta DTO. Eu vou deixar assim, vai. E eu vou criar uma classe que vai ser um email credential DTO, o qual eu vou enviar, eu vou receber o que eu vou enviar, né? String e-mail, final string password e pronto. Esses dois caras aqui que a gente vai precisar enviar. Required. Show. Então aqui eu vou... Vai ser do tipo e-mail credentials. Eu vou botar ele possivelmente nulo, já que eu não quero enviar para ele de primeira nada. Então, dessa maneira, eu vou ter o meu e-mail credentials assim. Se você não gosta de possivelmente nulo, não tem problema. É que realmente eu não me importo, né, com essas coisas assim. Mas você pode criar uma factory chamada emp, em que ele já atribui, né, o e-mail, uma coisa padrão, né? Uma coisa padrão assim, dessa forma. Cara, faz tempo que eu não uso essa abordagem aqui, viu? Mas eu acho que é assim. É desse jeitinho aqui mesmo. E aí... Acho que tô nomeado na real isso aí. E aí você não precisa colocar possivelmente nulo. Se você quiser, pra mim não faz diferença quando eu vou tramitar alguma coisa possivelmente nula ou não. Não faz diferença. Porque eu sempre vou testar depois. Então, deixa eu ver se eu vou ter mais obviamente eu vou ter o logout, né? Então aqui logout action, né? Logout action atom.action e vou botar aqui. Eu sei, eu tô ficando viciado nesse negócio de key aqui, mas é porque eu acho muito bonito quando vai no Crash Analytics aí fica mostrando os caras que ficam enfim, eu acho legal. Então aqui a gente tem as 3 actions e um só estado, né? Pode dividir em arquivos ou manter aqui dessa maneira. Não acredito que não tem mais nenhuma action não, né? Que seja necessária aqui para ele. E olha só como a nossa estrutura de pasta ela vai se formando automaticamente. A gente não precisa se preocupar. Conta vez, mas você precisa. Criar conta. Pô, mas eu não quero fazer a tela de criar conta, velho. Então, é isso que eu tava pensando. Porque aí vai mandar pro e-mail e tal, pra checar e tal. Não, isso aí vai demorar horrores. Mas só pode fazer, né? Não precisa parar só onde eu tô colocando. É só seguir a mesma ideia. Tá. Aí aqui, a gente tem um interact e tudo mais. Há uma discussão sobre onde colocar os reducers. Porque, de fato, o estado ele já está representado aqui e onde ele vai ser propagado. Os reducers da vida, há uma decisão, né?
ele pode estar aqui na camada de data, ou ele pode estar dentro do Interactive também. Como essa discussão ainda não foi totalmente batida no martelo, eu vou colocar ele dentro do Interactive mesmo, Reducers, né? Então aqui dentro eu vou colocar o Reducer relacionado à autenticação. Então eu vou botar aqui Alf Reducer.dart, e aqui vou botar class Alf Reducer extend Reducer. E agora a gente de fato vai fazer os trâmites ali acontecendo, né? Os trâmites acontecer. Então, vou registrar os meus... vou registrar as minhas ações. Peraí, deixa eu abrir aqui do lado aqui dela. Tem primeiro aqui o meu check Alf Action, que eu vou estar escutando aqui nesse camarada. Check Alf Action. E eu vou criar um método aqui privado checkAlf, né, para ele funcionar aqui desse cara. Da mesma feita, eu vou criar também os outros dois aqui, né? Login with action. Eu vou criar um método também para ele privado, né? Tirar esse action aqui, só para ficar padrãozinho aqui. E mesma maneira, logout action, logout. Criar aqui. Pronto. Aqui dentro desses caras vai ter coisas que a gente precisa acessar de fora. Então a gente já se prepara através de uma interface para pedir, né, através de um serviço de autenticação, que é o fator externo dessa jogada aqui mesmo, que está fora do core, né, do cubo ali. Nós vamos chamar então um serviço, né, vou criar aqui service, e eu vou chamar aqui de Alf Service, porque aí que tem a graça, né? Qualquer coisa que implementar esse cara, pode ser o Firebase ou Zero Alpha, qualquer outra coisa, vai fazer você vai conseguir trocar aqui sem problema. Então vou colocar aqui Alf Service, e ele vai ter alguns métodos aqui específicos. Primeiro, o método que ele vai verificar de fazer o login logout, né? Então eu vou criar aqui uma filter em que ele vai me retornar aqui e eu já vou fazer ele retornar diretamente já os estados diretamente aqui, que é um outro ponto que a gente estava batendo, que foi muito legal, que a gente substitui os results, né? Mas em alguns casos, os results ou headers da vida é importante para fazer o tal do Chain of Responsibility. Então, se você tiver uma concatenação de tarefas, então seria mais interessante você fazer com result. Mas não precisa ser um padrão. Tipo, agora, por exemplo, eu estou recebendo via do Alf State. Então, aqui eu vou fazer o login with email, recebendo o DTO. Né, especificamente o e-mail credential DTO. Então é o que eu espero que a parte externa da minha aplicação implemente. Esse carinha aqui. E aí eu vou já colocar aqui também o logout, em que eu não espero nada. Dessa feita aqui eu não espero nada. Ou eu já espero um off state, né? Que ele já vai me retornar o logout ali, né? Se já der. E eu vou esperar aqui também. Eu acho que eu vou botar como check o get token. Ou eu posso chamar, porque na realidade a função que ele vai fazer aqui é de pegar o token, né? Então get token, então ele vai retornar, eu vou botar ele para retornar o alf também aqui nesse caso externo aqui para ele fazer. Mas aqui eu acho que nesse caso específico de login, eu estou quase pendendo para usar o result.
Mas se tiver uma alteração, depois que eu conversar aí com a galerinha aí, que eles ficam nervosos de falar a opinião deles em público, aí depois a gente conversa. Mas nesse caso, talvez encaixe bem o result, principalmente para ver os erros ali. Nesse caso. A gente pode refatorar depois. Como tá, essa que é a vantagem de estar tudo bem divididinho. É que depois você pode refatorar, sem problema nenhum. Então, eu vou... porque talvez não seja a função desses camaradas ali também, né? Depois a gente pode botar o result na jogada. Não tem problema nenhum. Mas vamos ver como funciona assim primeiro. E vão falando também nos comentários o que vocês acham, tá? Service. Eu vou receber esse cara aqui via injeção, então eu já espero que ele esteja uma injeção. E agora é de fato fazer o consumo o consumo das coisas aqui, né, que a gente espera. Então, nesse caso aqui, o service aqui ele vai acontecer aqui de dar... tá falhando alguma coisa, tá coisando uma coisa ali, não sei o que é, hein, mano. Puxa, algum microfone tá vazando, cuidado aí, hein, mano, tá vazando essas coisas aí. O Everton, vamos, tô. Aí, ó. No check-in token eu vou botar como mesmo nome check-off aqui, mas é porque na realidade eu acho que o nome vai ser... Depois a gente pode alterar. Mas aqui ó, no check-off, a chamada dele, eu vou usar o ponto .dem para não usar você pode usar o await, né? Assim que tanto faz. Mas nesse caso aqui ele vai receber já o status, então ele vai receber ou o status correto ou o status não correto. Nesse caso aqui eu vou propagar já, né, o valor aqui para o meu atom dessa maneira. E se der algum erro, pode acontecer de dar algum erro aqui no dem, posso colocar aqui, ou eu posso colocar aqui no cat error. Se ele der algum erro aqui específico, eu posso enviá-lo pro meu erro genérico, ou eu posso fazer isso lá na... ou eu posso fazer aqui ou eu posso fazer lá, enfim. Vai do que for melhor. Eu vou deixar 100 por enquanto para não confundir. Desse jeito aqui já vai estar pronto. Os outros dois aqui, logout, eu vou só chamar mesmo. E ele também vai receber o ponto .dem. E o meu login com email, eu vou receber o meu DTO através da minha action aqui. Então eu vou pegar o DTO pelo valor da minha action aqui que está sendo enviada nesse cara aqui. Então é só jogar aqui dentro e já era também. Então o nosso reduce de autenticação está completo. Dessa maneira aqui, nós podemos cadê? Nós podemos já ir para a próxima camada, que é a camada de data. E aqui na camada de data, botar aqui uma parte chamada service, e um service específico que a gente vai pegar é o Firebase. Então eu vou colocar aqui Firebase auth service .dart. Dessa maneira aqui eu já vou fazer a implementação do cara aqui, Firebase auth service extends auth service. Pronto. Aqui eu vou tratar da lógica externa de autenticação. Eu vou pegar o Firebase auth, né? Firebase auth, tá, dessa maneira aqui, via injeção. E aqui eu começo. Vou começar pelo mais fácil, que é o logout, né? O logout é o seguinte. Só eu chamar aqui não acho que é sign out. Sign out, né? Aqui, sign out. Sign out. Se eu não me engano, ele é uma feature, né? Então eu ponho aqui um await. Dando certo esse camarada aqui, dando certo esse camarada,
Na verdade, como eu não sei o erro que vai dar, eu vou deixar ele por aqui dessa maneira aqui. Dando certo, eu posso dar um try catch, aí depois eu faço só o pensamento do tratamento de erro separado, né? À medida que ele vai dando erro. Então aqui eu já pego o estado de unlogged, que ele não tem esse token, né, aqui, que eu não sei porque que ele estava aqui, né? Mas o unlogged, estado dele. E retorno ele. Pronto. Já na parte do check-alf, é literalmente eu pegando o usuário, current user, ele pode ser possivelmente nulo, né? Então, eu vou pegar o token direto aqui, token. Ele pode ser possivelmente nulo e ele tem aqui um get ID token. Nesse get ID token, ele é uma feature também. Então eu posso só botar um await aqui nesse camarada. E ele pode vir nulo. Se esse cara ele vir nulo, igual a nulo, então o retorno dele é basicamente que ele não está logado. Isso aqui a gente faz essa execução, nós colocamos aonde? Nós colocamos lá no nosso splash, né? Que é onde ele vai fazer a checagem inicial desse camarada. Então aqui o logged ele pede um tokenization, né, da vida, né? Então eu vou iniciar aqui um tokenization, ao qual ele vai passar... Esse cara aqui ele não precisa ser required. O qual ele vai passar apenas o ID token, não tem refresh token nesse caso. Tokenization, passando o token aqui para cá, dessa maneira, e rodando esse camarada. O segundo ponto de autenticação tá pronto. O login também ele não é complicado. Basicamente eu vou ter aqui o login alf. Alguma coisa com e-mail, sign in with email and password. Então eu tenho aqui esse camarada já pré-pronto para nós. O DTO que vai passar o e-mail, o DTO que vai passar a senha, e nesse cara aqui, se eu não me engano, ele já vai me dar um objeto de credential, user credentials, alguma coisa nesse sentido. User credential, ou ele vai dar o erro específico ali. Nesses user credential, eu vou criar um tokenization e retornar o meu meu token, né? Acho que aqui eu tenho não sei se ele vai me dar o token diretamente ou eu vou ter que pegar o usuário. Vou ter que pegar o user, vou ter que fazer o mesmo esquema. Eu acho que eu posso, já vou pegar o usuário depois de logado, né? Já que ele vai estar logado aqui desse jeito aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, nesse caso, se o login dele foi bem sucedido, eu chamo o check-alf, e aí ele já vai retornar se foi bem sucedido ou não. Em teoria, internamente, como ele já vai estar colocado ali, vai dar tudo certo. Então aqui eu faço um catch, por enquanto não tem um erro na minha mão aqui, mas o que eu vou retornar especificamente é um logged dessa maneira aqui. Lembrando que lá no meu Interactor, na verdade lá dentro do meu Reducer, essas chamadas aqui, a de check-alf, por exemplo, aqui, é bom a gente alterar o estado do meu state para alf load, load alf, para ele iniciar um load antes de dar qualquer coisa, né? Antes de dar qualquer coisinha, qualquer outro problema. Então aqui no login também ele faz esse load, e no logout também ele faz esse load aqui, só para ele gerenciar o estado certinho. Eu tinha esquecido de pôr. Então, feito isso, o nosso login dessa feita aqui, ele já está pronto, né? Já está pronto para a gente estar utilizando, né? Essas duas camadas, elas estão prontas. A gente só precisa unir as camadas dela agora aqui. Na união dessas camadas, ela é basicamente aqui no app módulo.
nos binds da vida, e nesses binds eu vou receber aqui nas instâncias do Firebase. Então eu vou pegar aqui primeiramente ponto .instance, que é uma instância do Firebase Auth, ele é um singleton, né? Então eu vou colocar diretamente aqui Firebase Auth.instance. Eu gosto muito de tipar sempre tudo aqui que a gente vai estar trabalhando. E as outras coisas relacionadas a Auth, é bom a gente ter um módulo específico para Auth. Então aqui dentro eu vou criar um Auth module.dart e vou criar um módulo só para isso aqui. Atenção, tem coisas que a gente vai fazer agora que só tem no módulo A6, viu? Então, presta um pouco de atenção. Vai estar em breve na comunidade, está em beta, mas eu já estou utilizando para a gente utilizar. Então, antigamente a gente usava os binds, mas esses binds, eles só representam o local. Mas vocês viram lá no Nash que tem um lugar específico para isso aqui, se a gente quiser usar esses caras globais. Então, a gente vai utilizar o exported binds, que é outra lista de binds que já vão estar exportadas. Então, normalmente, a gente botava uma propriedade chamada exported, essa propriedade não existe mais. Agora a gente coloca aqui. Como tudo que a gente vai utilizar vai ser exportado, isso relacionado a reducers também e qualquer outra coisa, eles vão ser utilizados exportados, os services também, então é legal que a gente utilize aqui nesse camarada. Então, ó, primeiro caso, eu vou utilizar aqui o auto-bind para ele bindar automaticamente um singleton para o nosso reducer, que é o auth reducer, que é o nosso auth reducer.new, ele vai bindar automaticamente. E o outro cara aqui em cima, ele não precisa ser um singleton, né? Porque, então ele pode ser apenas um factory da vida, e vai ser o nosso Firebase Auth, Firebase Auth Service. Esse cara aqui, ele não precisa ser um singleton, que ele só pode iniciar e já vai estar aqui dentro de um singleton, então já vai ser instanciado só uma vez. Dessa feita aqui, só esses dois aqui já são suficientes. Basta colocar esse auth module importado dentro do nosso app module e já vai estar tudo divididozinho, né? Auth module aqui dessa maneira, feito aqui e pronto. Nossa aplicação já vai estar com esses dados ali globais ali. Os nossos atos já são globais de qualquer outra maneira, então não preciso colocar aqui dessa carinha. Então, feito isso, falta agora a gente fazer a parte na feature de Auth, a camada de UI. Na camada de UI, nós vamos colocar a página aqui de a página aqui de loginpage.dart, e aqui a gente vai criar um carinha para fazer deixa eu criar com stateless, né, logo aqui. Pode ser stateful, stateless, tanto faz qualquer um dos dois que a gente vai estar escutando. Vou botar stateless aqui. Vou chamar aqui de login page, e nesse login page nós vamos criar uma página bem simples de login com um e-mail e senha, sem nenhuma complicação. Então aqui eu vou criar um material, dentro dele eu vou criar aqui uma coluna. Nessa coluna aqui eu vou criar um text para a gente chamar o nome do projeto things, e embaixo a gente coloca os text form field relacionado ao que a gente vai escrever de e-mail e senha, né? Então decoration, input decoration, aqui dentro border, outline border. Aqui dentro a gente vai colocar também os text label, label text. Vou botar aqui e-mail, e aqui já é o suficiente.
para nossa UI aqui. Agora falta só mais o outro do password e pronto. Quem sabe um padding aqui nessa coluna aqui, só para ele separar um pouco da tela e pronto. Agora dá para a gente rodar no celular, né? E ver se essa telinha que a gente fez antes disso, né? Falta a gente definir, colocar aqui no app module o caminho, né, dele. Então aqui, né, é a rota dele, né? Então eu vou colocar aqui as routers e essa rota, como ela vai ser uma rota filha, eu vou colocar aqui child route. E aqui a gente vai botar o nome de login. E o login, ele vai receber a instância da nossa página aqui dessa maneira. E pronto. Feito aqui dessa forma aqui, a gente já pode utilizar ele aqui. Já vai abrir, só que eu vou mudar aqui no meu app widget para ele iniciar diretamente no login, já que a gente não tem uma página de splash tomando a decisão ainda. Dá para ter já, na realidade. Dá para ter a splash que vai tomar a decisão. Mas vamos por parte. Então, eu vou botar aqui modular, ponto set initial route. Vou botar aqui como sendo auth, barra login. Inclusive, eu tenho que, no meu app module, eu também colocar essa rota aqui dentro, mas agora pegando a rota do módulo inteiro, né? Então, é uma module route que vai iniciar com auth, e eu vou receber um módulo aqui do auth módulo e vai configurar todas as rotas desse módulo. Com isso, se eu tiver um outro aplicativo, né, se eu tiver aqui, por exemplo, na minha rotas de auth, eu posso ter login, cadastro, recuperação de senha. Aí no futuro aplicativo, eu posso só copiar esse módulo e adicionar no outro app, apenas dessa maneira que ele já vai configurar todas as rodas. Essa é a ideia de modularização da parada, né? Com isso aqui, acredito que a gente já consiga rodar. Eu vou rodar no aparelho físico dessa vez, para a gente poder ter uma ideia geral aqui. Então, eu vou mostrar para vocês através do screen copy. E aqui está o nosso celular. Vou deixar ele pinado aqui em cima. E agora vai aparecer, vamos ver se ele já vai rodar. Já está o Firebase bonitinho ali, né? Deixa eu só colocar uma vírgula aqui no final, né? Para dar uma dividida melhor. Então, assim que ele carregar... Eu acho que é porque como é a primeira vez que ele está carregando, demora um pouco, né? Demora um pouco. Mas depois, as próximas vezes... Ele, inclusive, está fazendo um upgrade do Gradle, velho. Já está subindo o meu Gradle para uma versão que eu não pedi. Isso aqui já sabe o que é BO, né? Garantido esse carinha aqui. Então aqui já vai rodar, né? Vamos botar aqui. Vamos relembrar para ele instalar sempre. Vamos ver se ele vai abrir já certinho. Obviamente faltou widget binds insurance lá no nosso main, né? Porque a gente tá usando o Firebase aqui antes, né? Então eu tenho que botar esse cara aqui para iniciar todo o escopo do Flutter antes, né? Os métodos channels da vida. E agora, obviamente eu não registrei, eu não registrei aqui os tipos, né? É interessante a gente colocar os tipos. Por exemplo, o Firebase é Auth Service, mas ele vai pegar pela interface. Auth Service, né? Ele não vai pegar pela implementação, e sim pela interface. Então faltou esse detalhe aqui. Agora foi. Ele deu esse erro ali, mas agora foi. Eu vou só fazer umas pequenas mudanças aqui. Uma pequena mudança não, só umas correções rápidas, que é colocar ele centralizado, né? Esse código todo centralizado. E aí também dá um espaço aqui, um size edge box, uma altura aqui
de 20. E também dá um style, né, um pouquinho maior, né, theme.off.texttheme.display médio. Acredito que dessa forma aqui, sem um const, ele já vai pegar direitinho. Pronto. Mal menos. Vou botar aqui 40, né, pra... Pô, mas aí também botei 400. Vou botar 40 aqui, e aí beleza, vai ficar tão centralizado. Porque eu acho que na realidade, vou descentralizar esse cara e vou botar um tamanho empurrando para baixo aqui em cima deles aqui. Botar aqui um tamanho de 200 talvez, só para ele ficar mais em cima. Ou poderia botar um media query .off.size. Uma altura, sei lá, de 20%. Não pegou, mas eu botei aqui 20%. O size off. Tem size off? Tem. Assim? Media query.sizeoff. Media query.sizeoff. Size off, assim. Ó, que da hora, não sabia que tinha. Aqui, Então pega sempre os 20%, aí fica melhor. Então tá. Colocado esses dois caras aqui, separar um pouco esses dois text field aqui da vida, botar aqui uns 20 para cada um. Falta só realmente 10 só na realidade. Falta só a gente colocar um botão de login. Vou botar aqui elevated button. E aqui ele vai executar o login especificamente, né? Text login. Então pronto, nossa interface gráfica vai ser essa aqui mesmo. Para executar o login, então, se a gente voltar lá para nossos atoms, a ação que a gente vai fazer aqui é o login with email action. Esse cara, para ser disparado, ele precisa de ter um value. Eu preciso enviar para ele aqui um value do tipo email credential DTO, que é o que a gente vai preencher durante vai preencher nesses camaradas aqui. Eu vou transformar para stateful, que eu fico mais à vontade de trabalhar com variáveis, né? Com coisas que vão ser modificadas, né? Então, porque o estado, por mais que ele seja construído sem querer, ele pode reconstruir coisas que ele não deveria. Então, eu vou trabalhar com ele dessa maneira aqui, eu acho mais produtivo. Então, se eu for trabalhar com... eu vou botar aqui o DTO, né? Eu vou instanciar esse camarada. Talvez o DTO, dessa maneira aqui que ele esteja sendo construído, ele não precise desse construtor especificamente dito, e nem de ser imutável, né? Já que ele vai ser algo sempre alterável, a não ser que você queira imutabilidade. Então vai muito do que você achar melhor. Até esse cara aqui ele some também, né? A gente não precisa da instância dele. Então aí a gente consegue fazer as alterações diretamente aqui sem nos preocupar tanto. Então eu acho que nesse ponto aqui talvez a imutabilidade não nos dê muitas coisas. Então, de fato, acredito que trabalhar sem ela seja um caminho bem bacana. Então, a mudança do e-mail vai para o e-mail aqui, e a mudança da senha vai para a senha aqui também, password, value e tudo mais, e no final de tudo eu tenho o DTO que vai ser enviado aqui quando eu solicitar o e-mail. Para me escutar as mudanças, né, as mudanças de login ou de qualquer outra coisa, eu posso fazer usando o context.read, ou na verdade context.select, e aqui dentro eu pegar aqui o atom de estado de off state, só para a gente checar
qual estado que vai estar. Então eu estou escutando esse cara, ele já vai me dar aqui o estado especificamente. Toda vez que esse estado alterar, ele vai rebuildar esse cara aqui para mim. Então aqui dentro desse camarada, eu vou fazer o seguinte: quando ele tiver em load, eu vou botar aqui final is loading. Quando é que esse cara vai estar em load? Quando esse estado ele for loading auth. E aí eu posso botar esses load aqui aqui no botão, por exemplo, ou em enables aqui da vida. Por exemplo, se esse cara aqui ele tiver em load aqui, ele desabilita. Então eu coloco ao contrário. Eu vou desabilitar esses textos aqui e vou desabilitar também esse botão. Se ele for aqui is loading, então se ele for load, então ele vai retornar nulo. Que aí vai desabilitar esse botão. Se não, ele vai retornar essa action aqui normalmente. Isso vai fazer com que eu execute o meu login. O que eu preciso agora é fazer a definição de onde que vai, de como que eu vou fazer as modificações da página, né, específica agora. Então para a gente completar, nós iremos definir aqui um coordenador para fazer essas mudanças de rota para quando ele está autenticado ou não, né? Para quando ele está autenticado ou não. Então, eu diria o seguinte: na parte do widget modo, a gente pode colocar aqui dentro para ele escutar no init state uma alteração provinda do meu átomo de estado, correto? Eu poderia fazer isso aí também. Ou eu poderia já colocar um coordenador separado para fazer isso aí. Mas ou um reducer para fazer isso aí também. Dá para fazer tranquilo também de eu no reducer eu tomar essa decisão. Mas para uma facilidade, né, de compreensão, eu vou fazer o seguinte: aqui dentro do meu app widget, que vai ser meu app que nunca vai sair, né, meu app vai ser sempre inicial, eu vou escutar o meu, com o RX Observer, as modificações que provém através do meu state auth. Qual é auth state? Auth state. Então, essas modificações aqui que vão vir dele, eu vou fazer o seguinte: eu vou escutar e tomar as decisões baseada nele aqui. Então, toda vez que meu auth state modificar, né, eu vou botar aqui esse value, ele vai me retornar um efeito. Ou eu posso, vai me retornar um efeito aqui, que eu recebo aqui o meu state, auth state, ele só não tipou. Porque será que eu tô... Ah, tá. Não, o effect é nomeado. É nomeado, tá. Dessa forma aqui. Então aqui eu vou tomar a seguinte decisão: se esse meu state ele for ele for o cara que for o unlogged, então ele vai mandar diretamente para o meu modular.app modular.to.navigation /auth login. Se não, no caso, se ele for uma outra coisa, se ele for o logged, né? Se ele for, no caso, o logged de estar logado, então ele vai retornar, ele vai mandar aqui para a minha página de home, que é o próximo módulo que a gente vai ter, que por enquanto ele não existe, mas a gente vai ter que ter para mostrar aqui, né? Então vou botar aqui uma home barra, né? Vai ser esse cara aqui. É só para a gente ter um lugar para a gente ir. No caso não a home, né? Ele vai para things, né? Especificamente things, aqui dessa forma.
Aqui dentro de things, que vai ter a categoria da vida, eu já vou criar logo um things.mod, things, ponto não, né? Underline módulo. Class things mod extends mod aqui. E aqui dentro eu vou colocar aqui o bind. O bind. Não, na verdade eu não vou colocar bind aqui. Na verdade o que eu vou colocar é as rotas. Routers. Dessa maneira aqui. E eu já vou colocar uma página qualquer aqui, mas na realidade isso pouco importa. Eu vou já criar aqui, no caso, y. E aí nessa y eu vou criar aqui uma pages things page.dash. Já criar aqui um stateful things page. Dentro aqui eu vou criar logo um scaffold. E dentro do scaffold um app só para dizer que a gente está dentro lá do nosso app aqui, things da vida. Pronto. Feito dessa forma, eu vou já tenho para onde mandar esse cara. É só colocar registrar no módulo aqui esse child route aqui dentro. Vou chamar de barra, né? Para barra dentro dele mesmo. Vou mandar não vou ter contexto, não vou dar contexto nem argumento. Então, colocando aqui dessa maneira, falta a vírgula do final. Meu Deus, sempre esqueço. Tem um módulo dos things pronto. Basta eu colocar agora dentro do meu app módulo esse cara, o segundo módulo dele separado, né? Vou colocar aqui em cima e pronto. Nós temos o thing módulo pronto. Se a gente quiser já ter uma página de splash também, aqui a gente só vai ter o pages barra splash page, já para tomar as decisões de login e logout, também já dá para ter, né? Que coisa rápida de fazer, splash page, e aí na splash page nós iremos chamar aqui o material mesmo. Dentro do material eu vou colocar o center, e dentro do center eu vou colocar aquele nosso texto que está na login page, que ficou legalzinho do things aqui. Vou colocar aqui e beleza. Essa aqui vai ser a nossa splash, e na nossa splash a primeira coisa que ele vai fazer, né? A primeira coisa que ele vai fazer é chamar a nossa ação. Cadê a nossa interactor? Vai ser a nossa ação de fazer o check off. E aí, na medida que ele vai modificar esse cara, ele vai alterar o estado que vai ser modificado aqui também, dentro desse camarada aqui. Então, basta eu chamar esse check action aqui, e ele já vai fazer para nós aqui também. Eu posso, obviamente, demorar um tempo nessa splash, botar um delay aqui só para fazer uma graça, né? Um duration.second, vou botar 2 segundos, e quando esses 2 segundos completar, aí sim eu chamo o meu check, aí sim eu chamo o meu check off. Eu posso fazer assim também, se eu quiser ter um tempo ali, mostrando aqui na tela antes de eu mudar, né? Eu posso fazer isso aqui também. Então, dessa feita aqui, nós já estamos prontos para mandar, né, para a tela. Deixa eu só aí aqui eu já vou mandar ele direto. Esposa ali, eu vou abrir a porta, está gravando, mas aqui eu vou mandar aqui para splash. E essa splash eu não vou registrar dentro do módulo. Eu vou colocar aqui na... meu querido, esse filho às vezes dá problema, né? A gente fica realmente... Minha filha tá chorando bastante ali também por causa do dente dela que tá nascendo, tadinha. É bem complicado. Então, eu vou mandar aqui para splash page.
Splash Page aqui primeiro, então eu tenho a Splash, lá na tela de widget eu mando para Splash. E aí meu aplicativo, ele vai verificar se está logado ou não, e aí quando ele terminar, ele vai enviar ou pro login ou pro Things, desse carinha aqui. Então vamos fazer o teste aqui agora. Dessa maneira, ó, Things aqui, vai esperar os 2 segundos aqui, e agora ele manda para a tela de home, né? Eu preciso de ter uma conta, né, para me criar aqui, já que eu não criei a parte de criação, né, de usuário ali, de criação. Então eu vou adicionar um usuário na mão aqui. Vou chamar aqui jacob@fteam.dev e a minha senha vai ser 123456. E adicionei o novo usuário. Agora eu tenho um usuário para me logar aqui. jacob@fteam.dev 123456. E obviamente eu tenho que colocar aqui também na pasta de login esse text field obscurecido. Vou botar aqui para true, né? Então, a partir desse momento, quando ele rodar, ele vai entrar em load, vai brecar tudo. E se der certo, ele vai mandar para a tela login. Não deu certo aqui, alguma coisa falhou. Por exemplo, ele está dizendo aqui que o initial task file for action recapture action. Ele está falando que o usuário foi deletado. Por que o usuário ele foi deletado? Não, o usuário está aqui ainda. Eu acho que ele falhou o Firebase falhou ali de achar, de fazer o... Ah, tá. Tá errado o nome aqui. Então, beleza, já temos um ponto correto. O meu nome estava errado ali, eu escrevi errado, eu escrevi sem o C. Steam.dev e de 1 a 6 aqui. Então, agora fazer o login e a rota que ele enviou para 2 barras. Rota not found, eu enviei para 2 barras, e aí ele não achou a rota ali. Deixa eu só ver por que foi para 2 barras. Eu acho, será que eu registrei com 2 barras? Alf, Splash, tá, Things módulo aqui, eu não botei Things aqui. Agora sim a gente tem um outro ponto. Mas como ele já tá logado, no momento que eu dar um hot restart, ele vai checar se está logado e ele vai ter o usuário cadastrado aqui, então provavelmente ele já vai mandar direto para home, né, desse jeito aqui, para home dessa maneira aqui. E uma última coisa para a gente finalizar a aula de hoje aqui é a gente trabalhar aqui na parte da home. Enquanto a gente não vai fazer a home aqui, mas só para a gente ver o fluxo ficar perfeito, aqui na parte da UI da page, eu colocar aqui um scaffold, na verdade scaffold não, um drawer, e eu vou botar aqui um widget do tipo drawer, e nesse widget aqui eu vou colocar pode ser uma coluna, né, que vai ser pouca coisa, né? Eu vou botar uma cola, depois qualquer coisa eu adiciono algo melhorzinho depois aqui. Mas aqui eu posso botar aqui um list tile, desse jeito aqui o title, text, e aqui a gente coloca o list tile, text, e eu vou botar aqui logout, para sair, né? Então quando eu clicar no botão de sair, né, o que vai acontecer? Primeiramente, um tap aqui inválido constante. Deixa eu tirar essa constante aqui. Quando eu clicar no botão de sair, a primeira coisa que tem que rolar é ele fechar o drawer. Então, fechar o drawer é basicamente chamar um pop. A segunda coisa que ele tem que fazer é exatamente chamar a ação. Lá, né, no ato ele tem a ação de logout. Então ele vai pegar e chamar a ação de logout aqui. E quando ele executar essa ação, ele vai executar a rotina de logout. Portanto, se eu der o hot restart aqui, ele tem um login, né? Ele vai ir para Splash e vai mandar para home, porque tem usuário. Mas agora se eu apertar o logout, tá muito lá em cima, né? Deixa eu dar um size edge box com uma altura mais ou menos aqui de 40, só para a gente poder ver um pouco lá embaixo, mas esse cara é aqui. Então se eu botar aqui logout e clicar nele, ele vai fechar o drawer e ir pro logout. E aí, ó, como ele mudou para logout ali,
ele foi para a tela de login aqui normalmente. Se eu reiniciar aqui, né, ele vai, como ele está deslogado, o usuário saiu ali, eu tenho o Things, e ele saiu aqui da minha tela de login. Pronto, o meu usuário está deslogado completamente. E a minha tela de login está pronta. E eu espero que eu não tenha perdido esse vídeo de 1 hora aqui. Pronto. Primeiro passo aqui do login, autenticação, já foi concluído, né? Os próximos passos agora é a gente seguir em usar esse token que tá sendo dado para a gente aqui, né? Para fazer as autenticações, para fazer as outras, para fazer os consumos no nosso back-end que está protegido lá no Nest via aqueles guardas aí que a gente fez anteriormente. E aí isso fica para a próxima. Beleza? Abraço aí, tá aí o link ali para a gente seguir e até a próxima.